Pessoal, começando esse vídeo lembrando sempre da importância da sua inscrição aqui para o canal do Professor Leonardo. Caso você não seja um inscrito, considere se inscrever no canal. Aqui é um canal de reflexões políticas, então deixe o seu comentário para me ajudar nessa reflexão. Seu ponto de vista é sempre muito importante. Deixe seu like para o YouTube perceber que isso é um conteúdo de qualidade e compartilhe esse vídeo. Traga mais pessoas para essa nossa corrente de reflexão. Tenho certeza que com a ajuda de vocês iremos ultrapassar a marca dos 29 mil inscritos até o final do ano. Vamos ver se a gente consegue chegar a 29 mil inscritos antes de virar 2020. E hoje foi um dia bastante agitado e muito tenso para a família Bolsonaro, mas também para o presidente Jair Bolsonaro. Isso porque hoje de manhã o Ministério Público deflagrou uma operação que tinham alguns alvos envolvendo a família de Bolsonaro e também assessores do Flávio Bolsonaro, incluindo Fabrício Queiroz. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso hoje de manhã, entretanto houve uma atualização dessa reportagem e aí tudo isso muda de patamar e nós precisamos fazer um vídeo falando outros pontos e alguns desdobramentos dessa investigação que a polícia, que o Ministério Público está fazendo. E qual foi a atualização? Hoje de manhã foi dito apenas que Fabrício Queiroz e outros assessores de Flávio Bolsonaro, do gabinete do agora senador Flávio Bolsonaro, estavam sendo investigados, eram alvos da polícia, do Ministério Público por conta do esquema de rachadinha que o Flávio Bolsonaro supostamente fazia em seu gabinete. O que é rachadinha? É um dos assessores recolher parte do salário dos demais e fazer o repasse para o chefe do gabinete, enfim, para o deputado, para o político. A Ana Cristina Vale, perdão, que é ex-esposa de Jair Bolsonaro, também foi alvo dessa operação. Só que agora à tarde nós tivemos uma atualização e que o Flávio Bolsonaro, o senador, o filho do presidente Jair Bolsonaro, também é alvo dessa operação, também foi alvo dessa operação do Ministério Público. Uma loja de chocolates dele, ele tem uma franquia da Copenhague, pelo que parece, foi alvo também e essa loja, o Ministério Público foi até a loja para apreender alguns documentos. E tudo isso é uma situação muito séria, pessoal, porque essa operação pode ser aquela pica do tamanho de um cometa que o Fabrício Queiroz previu lá atrás. Há alguns meses, Fabrício Queiroz disse que o Ministério Público estava preparando uma pica do tamanho de um cometa. E essa pica do tamanho de um cometa estava chegando. E pode ser que ela tenha acabado de chegar. Isso porque esse negócio, essa investigação do caso do COAF, que começou como um simples esquema de corrupção, ele teve desdobramentos mais sérios e pode ligar, e liga na verdade, a família Bolsonaro, o presidente Bolsonaro com os assassinos, com o assassinato da vereadora Marielle Franco. Por isso que essa situação, essa investigação, ela é muito séria. Já era grave, porque era um esquema de corrupção dentro da família Bolsonaro, porque envolve a primeira-dama Michele Bolsonaro, porque tem um repasse de 24 mil reais para a conta de Michele Bolsonaro, um cheque de 24 mil reais, onde o Bolsonaro disse que era apenas um empréstimo que ele fez para Fabrício Queiroz, mas ele nunca comprovou esse empréstimo. E é claro que um candidato que venceu as eleições com todo um discurso moral falando que ele iria combater a corrupção, é claro que isso já é grave. E afeta, obviamente, os eleitores de Bolsonaro. Porque toda vez que era falado a respeito desse caso do COAF, os eleitores de Bolsonaro, os bolsonaristas, os defensores do presidente, simplesmente se limitavam a dizer que outros deputados têm valores maiores, o presidente da Alerj, ele era o que teve o maior desvio de dinheiro ali dentro, ele é do PT, ninguém fala nada. Nós não estamos falando dos outros deputados, o que nós estamos falando agora é sobre Flávio Bolsonaro, porque ele está obviamente ligado com Bolsonaro, ele é filho do presidente e tudo isso acaba chamando mais atenção. Então esse caso do COAF sempre acabou pegando muito mal perante os bolsonaristas, mas eles nunca ali se importaram muito com isso. Entretanto, o Fabrício Queiroz, ele é a ligação entre Bolsonaro e o assassinato de Marielle Franco. Então a coisa ela muda de patamar, não é mais um simples escândalo de corrupção, mas a situação ela fica muito mais grave. Por quê? Porque o Fabrício Queiroz, ele tem ligações, ao que tudo indica, não está nada cravado, então são suspeitas, mas suspeitas fortes, que ele tem ligações com o escritório do crime. O que é o escritório do crime? É uma organização criminosa, é uma milícia que foi acusada, que as investigações apontam, e a justiça tem praticamente certeza, que foi o escritório do crime que assassinou Marielle Franco e o seu motorista. E o miliciano chefe do escritório do crime, ele chama Adriano. E esse Adriano, ele tem ligações com o Fabrício Queiroz,
Porque foi o Fabrício Queiroz que trouxe a esposa e a mãe do Adriano, o cabeça por trás do assassinato de Marielle Franco, para trabalhar dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro. Então foi indicação de Fabrício Queiroz que esses dois assessores, essas duas assessoras, a mãe e a esposa do Adriano, o miliciano que comandou o assassinato de Marielle Franco, foram por conta do Fabrício Queiroz que elas foram trabalhar para o gabinete, no gabinete do Flávio Bolsonaro. E aí não adianta o Flávio Bolsonaro dizer que ele não sabia, coisa e tal, porque é o gabinete dele, ele tem sim responsabilidade por quem trabalha ali dentro. E se o Fabrício Queiroz indicou essas pessoas, é óbvio que ele tinha algum tipo de ligação com o Adriano e também com o escritório do crime. E nós não podemos esquecer que as duas pessoas responsáveis por assassinarem Marielle Franco e o seu motorista, um deles mora no mesmo condomínio de Jair Bolsonaro. E aparentemente eles eram íntimos. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem todo o caso mal explicado do porteiro. O porteiro, de fato, ele pode ter assinado errado o endereço, o apartamento, a casa que o visitante, que o miliciano estava indo. Ele pode ter anotado errado a casa de Bolsonaro. Entretanto, o motivo desse erro é que levanta muita questão. Pelo seguinte, se você já se torna muito íntimo ali de um prédio, enfim, de um condomínio, o porteiro ele já te conhece, ele pode simplesmente deixar você entrar. Se você tem um pai que mora em um prédio, ou um filho, e você frequenta, o porteiro já te conhece, ele sabe que você vai até aquele apartamento. Eventualmente você pode ir para outro, porque está tendo uma festa, ou você conhece outra pessoa, enfim. Mas geralmente a pessoa olha para você, ele já tá indo no apartamento 27, 23, então ele já coloca ali no registro de entrada de visitantes o apartamento que você está indo. Então o que acontece? Para o porteiro ter achado que o miliciano ele foi para a casa de Bolsonaro, era porque aquele miliciano já era alguém do convívio daquele condomínio. Então, possivelmente de conhecer Bolsonaro e frequentar a casa de Bolsonaro, o porteiro olhou e achou que o miliciano iria para a casa de Bolsonaro, por isso que interfonou para a casa do presidente. Então, o erro de ter colocado o número da casa do Bolsonaro é muito possível de ter ocorrido porque o porteiro achava que aquela pessoa que já era do convívio do condomínio iria para a casa de Bolsonaro, mas depois o miliciano foi para a casa do outro assassino de Marielle. Então tudo isso aponta para um envolvimento de Bolsonaro com os assassinos de Marielle. Não estou dizendo em nenhum momento que Bolsonaro ele está envolvido no assassinato de Marielle Franco. Também não estou dizendo que ele não está envolvido. O que é necessário agora é que nós tenhamos investigações e que essas investigações evoluam para nós sabermos a verdade a respeito dessa situação e a respeito desse assunto. Porque é muito suspeito o Bolsonaro ter esse tipo de ligação com os milicianos. E a ligação dele com os milicianos levantam essas suspeitas. Fabrício Queiroz tinha ligação com o escritório do crime. Bolsonaro mora no mesmo condomínio que um miliciano que está junto com o escritório do crime, que é afiliado, enfim, trabalha para o escritório do crime, mora. E o Bolsonaro teve milicianos trabalhando no seu gabinete, contratou milicianos para trabalhar na sua campanha política, então ele tem relação com milicianos. Não estou dizendo que ele tem relação com o escritório do crime em si, porque isso é precoce dizer, mas ele tem relação com milicianos e tudo isso faz com que paire uma suspeita com relação a Bolsonaro. Por quê? Porque ele está andando, por que ele tem esse tipo de relação, porque ele tem esse tipo de amizade. Então tudo isso acaba provocando essa suspeita e esse burburinho. O grande problema disso tudo é que por mais esse um ano, né, nós já estamos no final de 2019, e todo esse caso envolvendo o COAF, o Flávio Bolsonaro, estourou lá em novembro de 2018. Então, por mais de um ano, mais de 365 dias, Fabrício Queiroz não prestou na verdade um depoimento. Um só. E ele ficou solto, ficou livre por mais de um ano. Isso é tempo suficiente para ele ter destruído provas, para ele ter adulterado algumas coisas. Então tudo isso perde um pouco as provas dessa investigação. Porque ele pode ter, durante todo um ano, ter destruído as provas. Por que não? Né? Então ele de fato pode ter feito isso. E como eu falei, só prestou um depoimento. Mas ele é de fato o elo de ligação entre Bolsonaro e o assassinato de Marielle Franco. Eu espero que as autoridades competentes julguem esse caso. Eu espero que a verdade seja solucionada, venha à tona o mais rápido possível, porque nós não podemos ficar com esse elefante na sala, ou melhor dizendo, esse elefante no gabinete presidencial. Porque Fabrício Queiroz é um miliciano, é alguém que tem relação com os milicianos
e traz o assassinato de Marielle para dentro da casa de Bolsonaro, ou melhor dizendo, para dentro do gabinete de Bolsonaro. E esse é um super elefante dentro do Palácio do Planalto que parece que as pessoas não querem ver. E se você é bolsonarista e vem brigar comigo a respeito desse assunto, cobre explicações da justiça, cobre explicações de Bolsonaro, que tudo isso seja esclarecido o mais rápido possível. Por que Queiroz demorou tanto tempo para ser investigado? Por que ele prestou só um depoimento? Tudo isso são dúvidas que acabam levantando suspeitas com relação ao presidente Jair Bolsonaro. E nós não podemos ter um presidente da República que já tem uma péssima imagem no cenário internacional, ele já é muito mal visto, muitas pessoas no cenário internacional olham o Bolsonaro como sendo um pateta, e para piorar a situação, nós não podemos ter uma denúncia de assassinato, envolvimento com um crime organizado envolvendo o presidente da República. Isso já é demais, isso não pode acontecer, então é necessário que todo esse assunto seja esclarecido o mais rápido possível. Se você concorda que esse assunto, que toda essa situação precisa ser esclarecida, deixe aqui nos comentários a sua opinião e também me siga no Twitter, @profileoficial.